Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Gênesis capítulo 1, no versículo 6, que diz assim: Deus disse, haja expansão no meio das águas, haja separação entre as águas e águas. E no versículo 11, depois disse Deus: produz a terra erva verde, erva que dê semente, árvores frutíferas que dê frutos segundo a sua espécie, que tem em si mesmo semente sobre a terra, e assim foi. Então, irmãos, a gente vê aqui na criação do mundo algo muito interessante que o Senhor me mostrou a respeito disso. Como, aleluia de Jesus, muitas vezes nós estamos falhando na presença do Senhor. Enquanto a natureza, muitas das vezes, está sendo mais obediente do que nós que somos servos de Deus. Porque o Senhor, Ele disse assim, aleluia, Jesus, Ele disse assim para as águas, a terra era toda com água. O Espírito de Deus passeava sobre a superfície das águas, aleluia, Jesus. E Deus achou que seria bom que houvesse luz, e houve luz. Aí o Senhor começou então com uma obra dele, de agora começar a dar vida, né, na terra, porque a terra já existia, né? Mas então agora o Senhor começou a dar vida nessa terra. E ele vai dizer assim no versículo 6, para as águas, ele vai dar uma ordem para as águas. Ele disse assim, disse Deus: haja expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. Então, quando o Senhor falou isso, as águas se ajuntaram até um determinado lugar, aonde se tornaram as praias. E aí é onde apareceu a água. Aí o que chama a atenção é que o Senhor falou assim, que essa água, ela não poderia passar da onde o Senhor determinou, para que fosse a praia. E, no entanto, a água, ela obedece à voz do Senhor. A água, ela obedece também quando o Senhor fala assim para ela: agora você pode inundar tudo também, porque agora eu vou cair com juízo em cima dessa cidade. Então, o que o Senhor faz? O Senhor diz para as águas: pode agora passar da expansão que eu determinei para vocês, porque agora é o meu juízo. Por isso que a gente vê muitos lugares que são alagados, porque é juízo do Senhor. Porque a água, ela recebeu uma ordem. Ela recebeu uma ordem que ela não poderia passar. Ela só passa quando o Senhor determina o juízo dele sobre um lugar. E depois que o juízo acaba, ela volta de novo para o lugar aonde ela tem que ficar. Então nós vemos que como a água obedece à voz do Senhor, aleluia, Jesus. Aí no versículo 11, disse Deus agora para a terra: terra, produza erva verde, ervas que dê semente e árvores que dê frutos, segundo cada um a sua espécie, sua semente sobre a terra. Então aqui, irmão, agora é a terra que recebeu uma ordem. Por isso, irmãos, que tudo que a gente planta na terra, a terra recebeu essa ordem. Tudo que cair sobre si e que tiver sobre si vai crescer, aleluia, Jesus, porque foi dada uma ordem para a terra, que ela tinha que produzir, aleluia, Jesus, sementes de tudo que é tipo, seja de frutas, seja de plantas que são medicinais, aleluia, Jesus. Então nós vemos que tudo que a gente coloca na terra,
que nós temos a semente, ou que o vento mesmo pega a semente e joga para um outro lugar, ali começa a brotar. Então essa é uma ordem que a terra recebeu, que agora tudo ali ia brotar da terra. E isso acontece naturalmente, aleluia Jesus, porque foi uma ordem que Deus deu. Aleluia Jesus. Então nós vemos, irmãos, como a terra obedece ao Senhor, aleluia Jesus. E nós vemos aqui também, aleluia Jesus, que no versículo 20 o Senhor vai dar uma ordem para as águas, que agora as águas produzam aves. Aves que andem sobre, aleluia Jesus, a terra, que são seres que voam acima da terra, na expansão do céu. Tudo que voa no céu foi então a terra que produziu. O Senhor deu uma ordem para a terra. Terra, agora você vai produzir todos os seres que voam. E assim a terra obedeceu e criou todos os animais que voam, aleluia Jesus. E também, aleluia Jesus, no versículo 24, vai dizer assim que Deus disse também à terra, novamente, Deus deu mais uma ordem na terra, que era para a terra produzir animais domésticos, os répteis, os animais selvagens, segundo a sua espécie. Aleluia Jesus. Então assim, aleluia Jesus, a terra obedeceu, criou todos os seres, aleluia Jesus, que andam por cima da terra. Então nós vemos, irmãos, que todos esses animais foram criados tanto pela água e tanto pela terra por ordem do Senhor. A água, ela tem uma ordem do Senhor. Você não pode ultrapassar a tua expansão. É só até aqui que você pode ficar. Como eu disse, ela vai ultrapassar só quando for o juízo do Senhor. Aí é ordem dele. Então nós vemos, irmãos, o Senhor ele traz um exemplo para nós. Uma outra coisa também, quando, aleluia Jesus, a arca de Noé estava pronta, o Senhor deu uma ordem para os animais, que cada um da sua espécie, você macho, você fêmea, de todas as espécies, que eles entrassem em fila dentro da arca. Não foi Noé que foi atrás dos animais. O Senhor falou com os animais. Aleluia Jesus. E os animais obedeceram à voz do Senhor, porque ele sabe que existe um ser supremo no céu que alimenta eles, porque eles nós não entendemos a linguagem dos animais, mas Deus deu essa linguagem para os animais, aleluia Jesus, como ele também, quando eles construíram a Torre de Babel, o Senhor foi lá e fez com que nós, seres humanos, falassem todos de uma forma diferente. Uns falam inglês, outros falam em francês, alemão, italiano, em hebraico. Nós falamos na língua brasileira. Então, irmãos, assim o Senhor também tem a língua dos animais. Então, o Senhor sabe quando eles estão pedindo ajuda. E eles ouvem, eles sabem que tem um ser supremo que nós chamamos do nosso Deus, e a gente não sabe se eles chamam o nosso Deus de Deus, mas eles sabem que existe. E eles obedecem à voz do Senhor. Então o Senhor disse assim para ele, aleluia Jesus, que todos vocês agora entrassem de casais na arca de Noé. E o que eles fizeram? Eles obedeceram. Então, irmãos, o Senhor ele traz esse exemplo para nós, para a gente ver que muitas das vezes a água, a terra, os animais estão obedecendo mais que nós. Aleluia, Jesus.
Mas, contudo, o Senhor tem grande misericórdia da minha vida e da tua vida, aleluia, Jesus. Mas nós temos que se arrepender todos os dias.